Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Esta é a nossa última videoaula do ano e também da sexta unidade. Ou seja, iremos finalizar hoje as videoaulas, tá bom? E depois iremos fazer a atividade avaliativa. Espero muito que próximo ano letivo nós possamos voltar presencialmente. Estou ansiosa para conhecer vocês, tá bom? Conheço alguns entram em contato comigo, conversam a respeito do assunto, e eu já consegui pegar características, mas é sempre bom o contato físico, não é isso? Então, hoje nós iremos revisar pontuação, tá bom? Iremos falar um pouquinho sobre alguns pontos e vocês irão responder as atividades aliás, revisar as atividades que eu já passei, que vocês responderam. Aí, se vocês não responderam ainda, pessoal, quem ainda não respondeu, por favor, olhe a apostila. Não adianta perguntar, professora, quantas atividades faltam? Eu estou devendo quantas atividades? É só você olhar a apostila e ver se tem alguma atividade a responder. Fica bem mais fácil. Por quê? Todas as atividades que estão na apostila já foram respondidas, tá bom? Então, abra sua apostila agora, olhe direitinho se todas estão. Se possível, entre no meu privado e confiram se aquelas atividades foram enviadas ou não, porque às vezes vocês respondem e aí se esquecem de enviar a foto. E aí, como é que eu vou saber se respondeu ou não? Tá bom? Já vi muitos casos assim. Então, façam isso, tá bom? E vamos revisar agora a pontuação. Vamos iniciar com o ponto final. Bom, pessoal, o ponto final é o seguinte: é a pausa máxima da voz, que é empregada ao final de frases declarativas ou imperativas. Um experiente jornalista prestou enorme serviço à imprensa brasileira. Pronto, aí você percebeu que houve uma pausa mesmo máxima. Depois, se a pessoa for falar, vai iniciar outra coisa, outra frase, outra oração, outro período, tá bom? Então, aqui há necessidade de um ponto, porque é a pausa máxima da voz. Faça o favor de me passar o caderno. Pronto, acabou de falar, então temos aqui um ponto, tá? A interrogação serve para quê? Para fazer perguntas, ok? O sinal é este, ó. Sempre que você fizer uma pergunta por meio da escrita, deve ser a pergunta, perdão, deve ser a interrogação. E na fala, professora, como a gente faz? Pelo tom. Onde estarão as causas dos problemas sociais brasileiros? Perceberam que eu fiz tom de pergunta? Por que estariam todos ali? Por que não me disseram nada? Pergunta. Agora, se eu quero escrever essa pergunta, o que eu devo inserir para que o meu leitor perceba a tonicidade, perceba que é uma pergunta? A interrogação, e aí os alunos mandam. Professora, quantas atividades eu estou devendo? É uma pergunta, mas não insere interrogação. É triste, pessoal. Então, olha, fez uma pergunta, insira a interrogação, tá bom? Qualquer pergunta, qualquer pessoa. Exclamação indica o quê? Surpresa, imperatividade extrema, pode estar relacionada às interjeições. Que bom seria se todos tivéssemos os mesmos direitos. A pessoa que falou isso falou em um tom bem emotivo, tá? Vamos à luta! Aqui há uma imperatividade. Ah, quanto há por fazer ainda? Aqui temos uma interjeição, ok? A vírgula, pessoal, muitas pessoas acham que o estudo da vírgula é difícil, mas não é difícil, é porque as regras são muitas regras, na verdade. E para que você entenda verdadeiramente o que é a vírgula, é importante que você estude, tá? E preste bem atenção todas as vezes que estiver escrevendo. A melhor forma de treinar a língua portuguesa, sabe como é?
tendo atenção ao escrever. Evite abreviar as palavras, exemplo do porquê, né? Porque algumas pessoas não escrevem o porquê completo porque não sabem a diferença dos 4 porquês, tá bom? Então, na dúvida, estude, ok? Então, a vírgula serve para separar as datas de sua localidade. Exemplo, Valparaíso, 28 de setembro de 2009. Depois do sim, do não, usados como resposta no início da frase. Você vai estudar? Sim, vou estudar. Depois você vai sair? Não, vou ficar em casa. Olha, se não tivesse essa vírgula aqui, haveria aqui uma falha de comunicação. Se a pessoa perguntar, depois você vai sair, aí não colocar essa vírgula. Não vou ficar em casa. Não vou ficar em casa. Sem a vírgula. Com a vírgula. Não, vou ficar em casa. Perceberam a diferença? Por isso que é muito importante o uso da vírgula para respostas. Olha, a vírgula serve também para omitir um termo ou um verbo do lado uma grande árvore. Uma grande árvore o quê? Havia uma grande árvore, está omitida aqui. Todos chegaram alegres e eu muito triste. O que essa vírgula está indicando? A omissão do verbo chegar. E eu cheguei muito triste. Para separar termos de mesma função sintática, havia portugueses, brasileiros, espanhóis e italianos naquela festa. Aqui, olha, portugueses, brasileiros, espanhóis e italianos. Todos são objetos diretos, tá? Mesma função sintática. Então, deve ser separado com vírgula. Agora, os dois últimos termos devem ser separados com o conectivo e, ou pode ser o ou também. Crianças, jovens e idosos participaram do manifesto contra a violência. Crianças, jovens e idosos são sujeitos, é o sujeito, na verdade, o sujeito composto. E temos aqui o predicado, participaram do manifesto contra a violência. Os dois primeiros devem ser separados com vírgula, e os dois últimos com o conectivo e. Vocativo, pessoal, o que é um vocativo? É um chamamento. Professora, vírgula, quantas atividades estou devendo? Interrogação. Esse professora é um vocativo porque você está me chamando. Mãe, o almoço está pronto? Mãe é um vocativo. E por isso, mãe deve estar separado com vírgula. Mãe, o almoço está pronto? Pai, vamos jogar bola? Pai é o vocativo, vírgula, vamos jogar bola? A interrogação, tá? Aposto, o Brasil, um dos maiores países do mundo, tem grande parte de sua população vivendo na miséria. Um dos grandes países do mundo é o aposto. O que é um aposto? É quando há uma equivalência aqui, olha. Quem é um dos maiores países do mundo? O Brasil. Quem é o Brasil? Um dos maiores países do mundo. Isso é um aposto, ok? Para separar palavras, expressões explicativas ou retificativas, como ou melhor, isto é, aliás, além disso. Ele disse tudo, ou melhor, tudo que sabia. Eles viajaram ontem, aliás, anteontem. Para separar termos deslocados de sua posição normal da frase, logo pela manhã as crianças saíram para o passeio. Aqui é um adjunto adverbial anteposto. Se fosse pós-posto, como ficaria? As crianças saíram para o passeio logo pela manhã. Haveria vírgula antes de logo pela manhã, professora? Talvez. É optativo. Agora, se estiver no início aqui, ela é obrigatória. De doce, eu gosto. Aqui temos o objeto indireto anteposto. Como seria a ordem direta? Eu gosto de doce. A carne você trouxe? Objeto direto anteposto. Como seria a ordem direta? Você trouxe a carne. Para separar elementos paralelos de um provérbio, tal pai, tal filho. Para separar orações coordenadas assindéticas. As assindéticas são aquelas que não contêm as conjunções, tá? Abriu a porta lentamente, eu senti o silêncio, foi até o seu quarto, dormiu em paz. Eu disse que os dois últimos devem ser separados pelo conectivo e, né? Mas nesse caso o e não está aqui, não está como conjunção. Por isso que chamamos de assindética, tá bom? Assindética quando não contém o conectivo. Já quando contém o conectivo, ela é assindética. Falo muito, mas ouve pouco. Temos o conectivo aqui mais, a conjunção mais, ok?
E aí deve haver vírgula sempre antes do mais. Fez o que pôde, pois sentia-se responsável pela criança. Temos o pois, que é a conjunção, e a vírgula antes. Não fique triste, que será pior. O que, temos uma conjunção aqui, que, e antes a vírgula. Para separar orações intercaladas, o importante é insistir todos, ela que plano desse certo. Insistiam todos, é uma oração intercalada. É aquela oração que nós podemos retirar daí que não irá fazer falta. O importante era que o plano desse certo, tá? Para separar orações adjetivas e explicativas, um homem, que é um ser racional, está explicando que é um homem, e as orações explicativas devem ser separadas com vírgula, constrói sua própria vida. Para separar orações subordinadas, substantivas e adverbiais, quando anteposta a oração principal. Quem mandou as flores, ninguém ficou sabendo. Como seria a ordem direta? Ninguém ficou sabendo quem mandou as flores. Embora estivesse doente, foi trabalhar. Foi trabalhar, embora estivesse doente. Para separar orações reduzidas, chegando os participantes, começaria a reunião. Aqui é reduzida de gerúndio, tá? Terminada a festa, os convidados retiraram-se. Terminada a reduzida de particípio. Elas devem ser separadas com vírgula. Meus queridos, é isso. Acabamos agora a nossa revisão sobre pontuação. Eu irei cobrar apenas esses tipos de pontuação, tá bom? Se eu não revisar algum aqui, é porque não irei cobrar na atividade avaliativa. Eu peço que vocês revisem direitinho, estudem as atividades que já foram respondidas, certo? Para que vocês tenham uma boa nota. Então, um beijo, meus amores. Feliz Ano Novo!